Hello! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro vídeo do canal do YouTube. E eu já quero chegar inaugurando os vídeos do canal com uma série que vai ser dividida em vários episódios. Esse é o episódio número 1 e que carinhosamente eu a chamei de Mas afinal, o que é esse tal de scrapbook? Vem comigo que eu vou compartilhar tudinho com vocês. Bom, nada melhor do que começar essa série de vídeos pelo começo. Eu vou começar me apresentando para vocês, mostrando, contando para vocês um pouquinho sobre a minha história e depois a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história do scrapbook. Bom, gente, eu sou a Amanda, eu tenho 28 anos, eu sou formada em Direito, advogo, mas desde muito pequena eu já tive um carinho, né, um encontro muito especial com as artes no geral. Então, desde que eu era criança, eu fazia bordado, eu fazia pintura, cheguei a fazer chinelo, pulseira, caderno, enfim, tudo que vocês possam imaginar. Em meados do ano de 2007, 2008, assistindo a um programa de televisão, eu fiquei morrendo de vontade de replicar o projeto que a pessoa trouxe naquele programa de TV, que era um bloquinho. Então, a minha mãe, na época eu era menor de idade, era uma criança praticamente, a minha mãe comprou o kit pra mim, então é o kit de ferramentas, inclusive, que eu uso até hoje. Assim que ele chegou, eu repliquei o projeto que foi ensinado naquele programa de TV, e aí eu fui adaptando com aquilo que eu encontrava na minha cidade. Eu sou de Santa Catarina, moro em Timbó, numa cidade muito pequena, então eu fui adaptando todo aquele processo de cartonagem utilizando tecidos, enfim, os materiais que eu encontrava aqui na minha cidade. Em 2009, eu viajei para Curitiba, fiz o meu primeiro curso de scrapbook. Em 2009 ainda, nesse mesmo ano, eu viajei para Brasília para visitar familiares. E aí eu conheci a Casa da Arte, então eu comprei várias coisas para fazer um pequeno estoque, E assim foi começando a minha história com o scrapbook. Em 2013, abriu a primeira loja de produtos especializados de scrapbook aqui da minha cidade. E aí, gente, a partir de então foram cursos, foram aquisições de materiais específicos, foi assim um boom na minha vida. Desde que eu conheci o scrapbook, eu me apaixonei por ele, foi amor à primeira vista e eu venho trabalhando com isso também desde 2013. Comecei trabalhando através de encomendas, então eu fazia cadernos, agendas, livro do bebê, diário da noiva, vários itens que eram destinados à encomenda. Então a pessoa encomendava comigo e eu entregava o produto pronto. No ano de 2020 eu fui convidada para fazer parte do time criativo de uma empresa enorme aqui do Brasil. A empresa que eu julgo assim a maior marca de scrapbook do nosso país. E desde lá eu trabalho remotamente com a Juju Scrapbook, com muita honra, muita alegria, tô dentro de uma marca e hoje eu posso dizer que o meu tempo, ele não é mais tão dividido entre a advocacia e o scrap. Hoje eu acabo me dedicando muito mais ao scrapbook do que à advocacia, muito embora eu ainda advogue. Então essa é a minha história, espero estar aqui junto com vocês em mais vídeos, a ideia é que esse seja o primeiro de muitos vídeos aqui do canal do YouTube. Vamos falar então um pouquinho sobre o scrapbook? Bom, gente, por onde começar, Infelizmente, a arte do scrapbook nunca recebeu uma tradução aqui para o nosso português. Então, nós continuamos o chamando pelo nome inglês, scrapbook. A palavra scrapbooking, com ing no final, é o ato de fazer a arte do scrapbook. E a palavra scrap é a abreviação da palavra scrapbook. Então você pode dizer que faz scrapbook ou que você faz scrap. E o ato de fazer a arte do scrapbook é scrapbooking. É um pouquinho confuso, faz um pouco mais de sentido na língua inglesa, na norte-americana, na inglesa, mas a gente vai dando os nossos jeitinhos brasileiros aqui de chamar a arte que nós tanto amamos. Quem faz scrapbook é chamado de scrapper. Então, se você faz ou vai começar a fazer, você vai ser um scrapper, assim como eu também sou. E se você não tem nenhuma intimidade com a língua inglesa, não se acanhe, pode chamar de scrap, de scrapbook, que você vai ser muito bem entendido, muito bem entendida também. A história do scrapbook, por sua vez,
a gente tem a impressão que é uma história moderna, que é um tipo de arte, de artesanato que é um pouco mais recente, mas a gente se engana. O ato de registrar a nossa história, as nossas memórias é muito, muito, muito mais antigo do que a gente imagina. Estima-se que o scrapbook tenha surgido em meados do século XV na Inglaterra Antiga. Então percebam quanto tempo atrás já existe a prática de registrar os nossos momentos. Por óbvio, não existia fotografia naquela época, nem imprensa, nem nada disso. O que se costumava fazer era registrar aquilo que as pessoas mais gostavam. Então, poemas, receitas, cartas, registrar isso através da escrita e guardá-los em livros próprios, que depois, veio a evoluir e se tornar o scrapbook. Esses livros que eram produzidos lá no século XV eram chamados de commonplace books. Depois, lá por meados do século XVI e XVII, surgiu aquilo que hoje a gente conhece como anuário escolar. Na época, era chamado de livros da amizade e o aluno documentava toda a sua história escolar, recebia depoimentos dos colegas e reunia tudo num livro que levava consigo para o resto da sua vida. Em 1779, o britânico, vou usar minha colinha aqui, James Granger, lançou um livro e ao final desse livro ele deixou algumas páginas em branco, incentivando as pessoas a decorarem essa parte final do livro. E isso foi muito bem recepcionado pelas pessoas e começou a surgir um mercado de produção dos recortes, dos itens, para auxiliar as pessoas a decorarem os seus próprios livros. Depois disso, gente, foi surgindo várias outras oportunidades em que pessoas muito conhecidas e influenciadoras da época produziam livros da sua história e isso foi disseminando o scrapbook tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Olha só que bacana! O Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, ele documentou todo o período do seu mandato através de livros de scrapbook. E a rainha da Inglaterra, a rainha Vitória, lá em meados do século XIX, também documentou toda a sua história através de livros, que hoje nós conhecemos como scrapbook, e deixou exposto lá no palácio para quem quisesse ver. E aí, gente, foram várias outras conquistas, várias outras pessoas muito importantes da época que utilizavam o scrapbook para documentar a sua história, e aí a gente pode ver que foi um boom. Olha só que bacana, em 1826 houve a publicação de mais um livro, agora chamado de Gleanings e Scrapbook, onde os escritores ensinavam as pessoas a colocar recortes de jornal, a trabalhar com o scrapbook. O livro, além de estar cheio de poemas e manuscritos, mostrava o que fazer com os recortes coletados. Bom, gente, relembrando, não existiam câmeras, não existia fotografia. E com o adendo da fotografia, com a descoberta, com a criação, aí o scrapbook explodiu, porque além das pessoas poderem documentar as suas histórias através desses manuscritos, elas podiam também documentar a sua história através da fotografia. E é ali que a gente divide o scrapbook antigo do scrapbook moderno, a fotografia. Os anos foram se passando, o scrapbook passou por momentos de ascensão e momentos de dificuldade, em que realmente houve a diminuição, até em virtude das guerras que aconteceram naquela época. E em 1980, na Conferência Mundial de Utah, uma pessoa chamada Mary Ellen Christensen mostrou para o mundo 50 volumes, gente, 50 volumes dos seus livros, das memórias da sua família. E aí, nossa, os americanos amaram conhecer essa forma de registro das memórias, e a própria Mary Ellen abriu aquilo que a gente considera como a primeira loja de scrapbooking do mundo, e ela se chamava Keeping Memories Alive, que a tradução seria Mantendo as Memórias Vivas. E aí, o próprio mercado reconheceu que havia interesse nesse tipo de produto, então houve a produção de muita coisa nova e segue evoluindo para aquilo que a gente conhece hoje.
Então, gente, a história do scrapbook, ela tá muito ligada com a necessidade que nós temos de registrar as nossas memórias, de registrar a nossa história. Toda a evolução dela veio a partir dali. Então, o scrapbook iniciou com memórias daquilo que as pessoas mais gostavam, depois as suas memórias fotográficas, e hoje a ideia é que a gente conte a nossa história através desses livros. Mas aí, com esse boom, né, com tanta produção de material, o scrapbook foi criando várias vertentes, digamos assim. Então, além de você poder produzir o seu álbum, poder documentar a sua história, você pode produzir outros tipos de produtos, como, por exemplo, agendas, planners. O scrapbook também disseminou muito fortemente através da decoração de festas, aquilo que a gente conhece como scrap festa. Existe o scrap voltado para decoração, então aquilo que a gente chama de scrap decor. Então, eu quero fazer uma caixa decorativa, uma maleta, existe também essa corrente. E aí você vai escolher aquilo que mais identifica com aquilo que você gosta de fazer. Eu tenho certeza que você muitas vezes já criou scrapbook e nem sabia que isso tinha um nome. O mais importante é a gente deixar a nossa história registrada para os nossos futuros descendentes, para que aquilo que a gente viveu não seja esquecido, que os aprendizados sejam registrados e auxiliem outras pessoas a aprenderem também. Imagine que legal fazer o registro de toda a sua vida, o registro do seu nascimento, da sua infância, do seu primeiro emprego, do seu filho, de uma viagem inesquecível. Então eu tenho certeza que o scrapbook, além de ter toda essa função de documentar a sua história, vai te trazer momentos de muito prazer, descontração, vai auxiliar a melhorar a sua criatividade. E gente, é um caminho sem volta, posso dizer isso, que se você gosta desse tipo de artesanato, é um caminho sem volta e eu estou aqui para te ajudar. No episódio número 2 da nossa série, eu vou falar um pouquinho sobre os materiais básicos e eu espero você. Tchau, tchau!